agora, sim. Bom, gente, a gente começa hoje uma nova série de mensagens, né? E eu estou me preparando para ela já há muito tempo, porque é um sonho, como estudante da Bíblia, fazer uma análise do livro de Atos por inteiro. É o meu sonho. Então eu consegui fazer na nossa igreja uma série de mensagens de Atos de 1 a 8. E foi extraordinário, eu fiquei muito realizado. No ano passado nós fizemos uma série de Atos de 9 a 15. E foi também uma oportunidade muito boa. E agora nós vamos começar uma nova jornada no livro de Atos, que vamos começar do capítulo 16 e só vamos terminar no capítulo 28. Olha, gente, o livro de Atos é um livro crucial para os cristãos, porque ele mostra como que a igreja sobreviveu. Por isso que a gente tem usado muito a expressão o povo do caminho, porque era assim que a igreja era conhecida. A igreja não tinha nome, ela era chamada de o caminho. Não havia o nome de igreja cristã, nem cristã era o caminho. E esse grupo foi caminhando, ele foi seguindo, e ele foi tendo as suas ações, não como a forma de uma instituição, mas como um movimento. Ele era um movimento, era um mover do Espírito que movia a gente para abençoar a gente. Que é aquilo que a Igreja de Jesus perdeu nesses 2000 anos de história. Então, quando a gente fala assim, temos que retomar a igreja primitiva, temos que voltar aos princípios, como era a proposta da igreja da Reforma Protestante, a gente não faz ideia do que isso significa. Porque a gente quer voltar, mas a gente quer ser instituição. A gente quer ter o nosso espaço, a gente quer ter a nossa estrutura, quer ter a hierarquia mantida, quer ter o corpo doutrinário definido, aquilo tudo certinho, né? A gente quer isso, mas voltar às origens, voltar aos primeiros momentos da igreja, significa a gente voltar a ser movimento, não a ser mais instituição, que tem rótulo, que tem CNPJ, né? Que tem que prestar conta na Receita Federal, que tem que fazer assembleia, que tem que se reunir, que tem que fazer documento. Era movimento, as pessoas seguiam o mover do Espírito e elas seguiam dessa maneira. Então, eu dividia esse estudo, esse tão sonhado estudo do livro de Atos, em 3 momentos. O primeiro é quando o movimento se desperta. Quando Jesus ele é assunto aos céus, né? Quando ele ascende aos céus, ele deixa uma tarefa com os discípulos, que eles seriam revestidos de poder para isso, que haveria um mover do Espírito para isso. E esse mover criou um grupo de pessoas dispostas a tudo por esse mover do Espírito, que foi a igreja primitiva até o capítulo 8, Atos de 1 a 8. No capítulo 9 entra um novo personagem em cena, vocês lembram disso? Que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo muda completamente esse mover, porque aquele mover do Espírito que era sediado em Jerusalém, começa a ganhar corpo no mundo todo. Um novo centro de poder da igreja começa a aparecer, que era a igreja de Antioquia, com a sua tarefa missionária, e a figura de Barnabé e Saulo, que foram figuras extraordinárias, empreenderam a primeira viagem missionária, levaram o evangelho até o mundo gentil na Ásia Menor, que era grega, totalmente grega. E isso marcou a história do cristianismo. Era um momento de consolidação, de expansão numa nova vertente. Aí veio a Assembleia, né, para dizer como é que vai fazer. Daqui por diante, como é que fica?
Então veio a Assembleia de Jerusalém para dizer, não, pode pregar aos gentios, pode... O evangelho é para todo mundo. E isso criou uma nova igreja, um novo mover, um novo tempo para a igreja, que vai ser de Atos 16 a 28. Mas o que me chama a atenção nesse mover é o último versículo. Então eu estou aqui começando hoje uma série com os irmãos que eu já estou pensando lá na frente como é que isso vai terminar. É numa pequena frase, a última frase do livro de Atos dos Apóstolos. Sabe qual é? É a frase que diz, sem impedimento algum. A história da igreja é isso. E quando você lê de 16 a 28, como a gente vai fazer na nossa série de mensagens, a gente vai ver que teve problema. A igreja foi perseguida, Paulo foi preso, teve briga entre Paulo e Barnabé, eles se desentenderam, foi feito um novo grupo missionário, entrou novos personagens na história, Paulo foi quase açoitado, ele foi expulso de várias cidades. Então, como é que termina lá em Atos 28 dizendo que não teve impedimento algum? É que nada disso que aconteceu, as perseguições, as lutas, as desavenças internas, as crises, não são impedimentos para a obra de Deus. Isso a gente precisa deixar bem claro aqui para os irmãos entenderem como que Deus moveu a obra dele, apesar das lutas e das provas. Como dizia um antigo hino das nossas igrejas brasileiras, né? Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Você lembra disso, Cristina? Era do seu tempo, né? Eu era garoto, eu era criança quando eu ouvia... Criança não, brincadeira, eu era adolescente quando eu ouvia essa música na antiga Rádio Copacabana. Olha que eu tenho história pelas costas, né? Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, sempre caminhando. Que é isso que nós vamos ver nessa sequência. E nós vamos começar exatamente no capítulo 16, que nós vamos encontrar uma grande lição de encorajamento para os nossos dias atuais. Uma grande lição desse agir do Espírito de Deus, que tanto impulsiona para seguir, mas também para não prosseguir. O Espírito Santo, ele se incumbe de dizer para nós, de orientar, de soprar as direções, tanto para frente, quanto para aqueles lugares que ele não gostaria que a gente não fosse. Ele é muito claro quanto a esse mover do Espírito. E para a gente meditar sobre isso, eu vou deixar aqui um versículo que é, para mim, o cerne dessa passagem, o centro, né? Toda a história do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos se resume nessa expressão de Atos 16, 31. Atos 16, 31, que diz assim: eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então, essa história que começa de uma igreja que vai vivendo o amor de Deus enquanto caminha, é o povo no caminho, o povo que se aventura a seguir adiante, apesar das lutas e das provas, fazia isso por causa dessa promessa, a promessa de que a fé no Senhor Jesus é suficiente para salvar completamente a quem crê, não só a ele, mas a todos o seu entorno, a toda a sua casa. Nós, como cristãos, nos nossos dias, nós temos muito esse negócio da fé individual, que cada um dá conta de si. E é verdade isso, porque a Bíblia diz assim, não é? Mas os cristãos primitivos acreditavam que quando alguém era alcançado pela graça, toda a sua família, todo o seu entorno era abençoado também. E não é assim com a vida da gente? Não é assim quando a gente se converte e aí vai trazer paz para casa, vai também conduzir as outras pessoas da nossa casa
se aproximar de Cristo. Eu lembro muito bem de um colega de ministério, que ele, quando se converteu, ele passou por uma luta muito grande, porque a família o rejeitou. E chegou a ponto de colocá-lo para fora de casa. Mas ele estava para se casar, casou, teve filhos, e viveu uma vida quase que solitária em relação à família dele. A família dele era a igreja de fato. Mas o tempo foi passando, logo o pai veio a se converter, depois a mãe, a irmã, e ele batizou toda a família. Levou anos, levou muito tempo, mas ele pôde batizar, ter a alegria de batizar toda a sua família. Essa é a frase que chama a atenção nesse período. Para a gente pensar então sobre isso, deixa eu provocar aqui a nossa meditação para essa mensagem de hoje. A frase que eu quero provocar vocês é a seguinte: Deus encoraja pessoas para que elas possam encorajar outras a seguirem em frente. Por que você acha que Deus vai abençoar a sua vida? Nós acabamos de orar pedindo cura, pedindo força, pedindo solução para muitos dos nossos problemas. Por que você acha que Deus haveria de atender a sua petição nesta noite? Você que até nesses pedidos que a gente não fez, por que a gente acha que Deus deveria atender aos nossos pedidos? Olha, uma coisa eu garanto para você, não é para a gente ficar bem. Deus não está interessado nisso. Mas é para a gente poder ficar bem a fim da gente ser usado por Ele. O que Deus quer fazer é que a sua glória se manifeste em nossa vida. Lembra muito bem aquela oração que Jesus fez na entrada do túmulo de Lázaro. Lázaro já estava morto, não tinha o que fazer, mas por que o Senhor haveria de ressuscitar Lázaro? E então Jesus faz uma oração breve, curta, em que ele pede que a glória de Deus seja vista naquele momento. A ressurreição de Lázaro foi para que a glória de Deus pudesse ser vista. A tua cura, meu irmão, é para que a glória de Deus se veja na tua vida. Não é para você fazer da sua vida o que você quiser. Não é para você gastar o teu salário abençoado que Deus vai te dar no que você quiser. É para que a glória de Deus se manifeste sobre você. É para que Deus possa ser glorificado através da bênção que Ele tem guardado para você. Olha, isso muda completamente a perspectiva dos nossos dias atuais, não é? Há muitas pessoas dizendo que manda, faz, acontece e que impõem para Deus pedidos de oração e esquecem desse detalhe. A única razão pelo fato de que Deus nos abençoaria seria o fato dele ser glorificado na nossa vida. Porque se não for isso, gente, por que eu vou ser curado? Não seria melhor o Senhor me levar para a eternidade? Olha, seria uma bênção muito maior para mim eu estar agora desfrutando das mansões celestiais que Ele tem preparado. Mas se Ele vai me curar, é porque a glória de Deus precisa ser vista na minha vida. Amém, gente? Olha, eu creio nisso e é dessa maneira com que eu busco a direção de Deus para mim. Porque se o milagre tiver que acontecer, é porque Deus quer ser glorificado na nossa vida. Amém? Bom, gente, provocante, não é? Provocativo mesmo. Nós estamos no capítulo 16, no começo da segunda viagem missionária de Paulo. No finalzinho do capítulo 15, se você der uma olhadinha lá, você vai ver que Saulo e Barnabé brigaram. Eu não sei se brigaram assim, né? Mas foi alguma coisa séria. Diz a palavra de Deus que foi muito sério. Foi algo tão sério, porque eles não puderam continuar. Paulo sabia que a dificuldade seria grande, porque a primeira viagem foi muito difícil. E olha que foi só dentro da região da Ásia Menor. Ele saiu de Jerusalém,
foi para Antioquia e de Antioquia ficou ali mesmo na região grega. Só que nessa viagem agora, ela seria diferente. Ela passaria por vários lugares que ele precisava alcançar, novos desafios. Eram novas cidades e eram cidades dominadas pelo Império Romano. Eram cidades como Corinto, como Filipe, Atenas. Eram cidades como Tessalônica, que ele imaginava que poderiam chegar grandes cidades, grandes centros urbanos, culturas que estavam estabelecidas há séculos e que ele iria levar uma mensagem nova para as pessoas desses lugares. Ele sabia que ia ser difícil. E Barnabé queria levar João Marcos, seu parente. Não, vamos levar o João Marcos. Ele disse, não, ele não vai aguentar. Ele não aguentou a primeira. Essa agora, então, vai ser muito pior. Tem coisas difíceis esperando a gente. E aí eles se desentenderam. Foi algo sério. Pelo menos é assim que a Bíblia registra. Foi algo sério. É algo que fez com que Paulo fosse para um lado e Barnabé fosse para o outro. No fim das contas, foi positivo, porque em vez de ter uma equipe missionária apenas, passou a ter duas. Né? E se juntou a Paulo um outro grande herói da fé da igreja primitiva, que é Silas. Silas se tornou um grande companheiro do apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Uma outra coisa muito importante que acontece nessa segunda viagem é que a maneira como o livro de Atos dos Apóstolos escreve essa história, ela já não é mais na terceira pessoa. Até então, as histórias vão sendo contadas assim, ele foi, ele fez, fulano fez. Agora, principalmente depois do versículo 10, vai ser nós fizemos, nós começamos, nós saímos. Então, é na primeira pessoa do plural. O autor do livro começa a ser um participante ativo da história. Ele não é só um observador da história, ele é um atuante da história. Então, essa passagem do ele para nós é significativa dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Então, vejam que dois detalhes que mudam completamente a narrativa. A primeira, de que a história começa a ir mais para o Ocidente, a entrar para dentro da civilização europeia, uma nova cultura, uma nova realidade. Mas também um novo ator começa a tomar parte dessa história, que é aquele que registra, aquele que vai junto, aquele que caminha junto com as pessoas. Então, nós estamos vendo que a equipe missionária foi aumentando, né? Começou com um grupo de 2, agora já temos o terceiro, que é o próprio Lucas, autor de Atos dos Apóstolos. Mas há um quarto personagem que entra nessa história, que é a figura de Timóteo. Quando Paulo vai na primeira cidade onde ele entra, ele encontra um jovem que era famoso pela sua dedicação, pela seu empenho, seu trabalho, o jovem Timóteo, muito recomendado por toda a igreja, por toda a vizinhança das cidades vizinhas. Ele era um brilhante cristão que ajudava, apoiava a igreja, apesar de toda a sua juventude. E Paulo, então, se entusiasma com ele e vê na figura daquele jovem uma possibilidade de ampliar o trabalho e leva Timóteo junto consigo. Ele leva Timóteo para fazer a viagem, para seguir adiante. É interessante que Paulo, já sabendo dos problemas que ia acontecer, disse, olha, Timóteo, eu vou ter que circuncidar você, porque apesar da igreja ter dito que não era necessário, mas a gente vai passar por lugares
onde isso será cobrado. E ele então faz a circuncisão de Timóteo, para que não houvesse nenhuma coisa que servisse de barreira para que eles pudessem chegar aos lugares. E aí então, a primeira cidade onde Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, muito provavelmente, olha, eu estou fazendo aqui uma inferência aqui dessa equipe, estou aqui imaginando, né, esse grupo apostólico, esse grupo missionário, já chegando na grande cidade de Filipos, a cidade dos filipenses, e chegando ali para pregar o evangelho, onde eles não conheciam absolutamente ninguém, onde não havia nenhum resquício de fé cristã, nenhum remanescente, ninguém na diáspora, né, da igreja primitiva, aquela quando da morte de Estevão, ninguém tinha chegado até lá. Nem mesmo os judeus tinham naquela cidade. Os judeus até tinham, porque ele conheceu um grupo de mulheres, mas nem mesmo sinagoga, que era a estratégia de Paulo. Quando ele chegava numa cidade desconhecida, ele logo entrava na sinagoga para poder pregar o evangelho. Mas nem sinagoga tinha. O que é que vamos fazer? Então, quando ele chega na cidade dos filipenses, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a alcançar pessoas, ele começa a envolver gente, passa algumas semanas. Alguns comentaristas dizem até que muitas conversões devem ter acontecido, ele recebeu o apoio de muita gente, mas 3 conversões foram cruciais para definir o sucesso da igreja naquele momento. 3 conversões na cidade de Filipos que marcam exatamente a maneira como Deus faz a obra dele acontecer e que pode se repetir nos nossos dias atuais. Eu deixei de passar os versículos aqui. A gente vai ver, por exemplo, no versículo 4, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Quer dizer, Paulo estava em sintonia com esse mover do Espírito junto com a liderança da igreja. Olha, tomou decisão lá, eu respeito, acato e vamos colocar em prática daqui por diante. No versículo 10, depois que Paulo teve uma visão, né, estava lá na região de Troade, e ele então, de madrugada, tem a visão de um homem da Macedônia, que aparece no sonho dele e pede, passa a Macedônia e nos ajude. E então, ele toma essa decisão, eu vou até lá, é para onde Deus está mandando, é para a Macedônia que eu vou. A Macedônia é hoje conhecida como a região das Balcãs, né? Aquela região mais ao norte da Grécia, que já é entrando dentro do continente europeu, é o chamado leste europeu. Na verdade é o sudeste, né? O leste é mais em cima um pouquinho, é Ucrânia, é Polônia e tal, mas ele é mais embaixo, né? É o sudeste da Europa, é a Macedônia. Então, pela primeira vez o evangelho chega na Europa para poder alcançar pessoas. E o versículo 9, né, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem, como é narrado aí para nós, né? Isso só me mostra uma coisa, meus irmãos. Só tem uma realidade que eu posso aprender com isso. Quando Deus age, quando Deus está à frente, quando Deus está no comando da sua obra, portas se abrem, o inferno se abala e vidas são transformadas. Eu não conheço outra maneira de entender a direção de Deus a não ser através dessas formas. Portas se abrem, o inferno se abala e vidas são transformadas. Então, a partir dessas conversões que acontecem na cidade de Filipe, eu gostaria de imaginar o seguinte: quais são os sinais que Deus pode nos dar de que Ele está nos dando força e coragem
para fazer a obra de Deus. As conversões eram exatamente estas respostas de Deus, de que ele estava cuidando da sua obra, fazendo com que pessoas chegassem ao conhecimento da graça pela ação do Espírito Santo. A primeira dessas grandes lições é que o Senhor, ele quando age, ele abre o coração de quem já possui o temor de Deus. É algo que a gente percebe, não é? Porque as pessoas parece que são preparadas para conhecerem o Evangelho. Me lembro de uma entrevista feita por uma pessoa que havia se convertido, e então ele começa a contar como é que estava a vida dele, como é que era a espiritualidade dele antes de entregar a vida a Cristo. E aí o entrevistador disse: Deus estava já conspirando para poder você se converter. E é exatamente isso. A maneira como Deus age independe da pregação do Evangelho. Deus já está trabalhando em muitos corações para que a gente possa ver a graça de Deus acontecer. O que nós precisamos fazer é colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus para que o Evangelho chegue até essas pessoas a quem o Espírito Santo quer abrir as portas do coração. Esse foi o caso de Lídia. Lídia era uma vendedora de púrpura. Púrpura é uma espécie de um tecido. Ela era de uma cidade, se eu não me engano era Tiatira, né, o nome da cidade, acho que é isso mesmo. E ela era de uma cidade onde se fabricava uma tintura caríssima, e essa tintura era utilizada para fazer aquela cor lilás, né, que a mulherada deveria abafar, né, arrasar, né, nas festas da época. Era um tecido caro, muito cobiçado, muito procurado, e ela era dedicada a vender esse tipo de tecido caríssimo que as mulheres usavam para fazer suas vestes chiques, chiquérrimas, para as baladas filipenses, né? Ela devia ganhar muito dinheiro, ela era uma pessoa muito bem de vida, e ela era judia. E ela, então, já tinha um temor de Deus no coração dela. Ela já tinha um grupo de mulheres que ela se reunia para orar. Interessante que nessa cidade não havia um grupo de homens, como era comum nas outras cidades. Os homens não tinham muita afinidade com a religião, mas as mulheres, elas se reuniam à beira do rio para orar. E Paulo saiu procurando um lugar para orar, para que ele pudesse reunir gente, e encontrou esse grupo de mulheres. E nesse grupo de mulheres estava Lídia ali, que foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Deus abriu o coração dela e ela entregou a sua vida a Cristo. Essa mulher foi batizada, ela e toda a sua casa. E ela então, com a alegria da presença do Espírito de Deus na sua vida, abre não só o seu coração, mas também toda a sua ação, sua casa, seus negócios, para poder abençoar a igreja. A obra de Deus no coração de Lídia foi completa. Ela colocou a sua vida, sua casa, à disposição da obra missionária. Quando a Bíblia diz, né, que Deus abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, ela está dizendo aqui, Lucas está dizendo para nós, que ela não tinha mais nenhum empecilho, nada, nenhum obstáculo para que a obra de Deus fosse feita através da vida dela. Ela queria agora ser uma participante ativa dessa obra que trouxe alegria para o seu coração, que trouxe salvação para a sua casa. E esse exemplo é algo muito importante para as nossas igrejas nos nossos dias atuais. As igrejas nossas precisam de histórias, de vidas que sejam transformadas dessa maneira, de tal maneira que elas possam se entregar totalmente ao cuidado da obra de Deus. A segunda
o segundo sinal desse cuidado de Deus sobre a vida da igreja, que ele estava fazendo uma obra regeneradora na vida das pessoas, é o sinal de libertação. O Senhor liberta de toda forma de opressão. Não há nenhuma forma de opressão que resista ao poder do Espírito Santo de Deus. Todos os poderes caem, eles sucumbem diante da graça e do poder de Deus. Essa história pode ser vista através da conversão de uma escrava. É uma jovem escrava sem nome. Ninguém sabe quem ela era, mas sabe-se que ela era adivinhadora. O Lucas diz que ela tinha um espírito adivinhador. Alguma coisa que fazia com que ela previsse o futuro das pessoas. E como ela era escrava, os donos dela ganhavam dinheiro. E ela ganhava muito dinheiro fazendo prognósticos, adivinhações, prevendo o futuro. Acho que se ela vivesse nos dias atuais, teria dito para alguém quais seriam os números da Mega Sena da virada, não é? Que felicidade que a pessoa, que aqueles 5 devem ter tido por terem ganhado o prêmio. Mas, infelizmente, ela não chegou até aqui, né? Aliás, eu nunca vi nenhum adivinhador dizer isso, né? Vou prever o futuro. Então diz aí quais são os números da Mega Sena para a gente apostar. Nunca ninguém disse, né? Até porque se eles soubessem, eles também teriam jogado e estariam riquíssimos hoje, né? Então, a adivinhação, esse espírito adivinhador é um engodo, é uma enganação. E as pessoas gostam disso e gastam seu dinheiro com isso. Muitos, inclusive hoje, tentam fazer isso para poder trazer algum consolo para a sua vida. E era isso que fazia o sustento dos seus patrões, dos seus donos, dos seus proprietários. Essa jovem, quando viu Paulo e Silas pregando o evangelho, ela já foi adiante, dizendo: eles são servos do Deus Altíssimo, eles vieram pregar a salvação. É verdade, não é verdade? Só que ela fez isso da maneira mais inconveniente possível. Quando Paulo saía para pregar o evangelho, ela logo aparecia. Esse aí é servo do Deus Altíssimo e veio pregar o evangelho da salvação para a gente. E ela fazia isso em alta voz, não deixava que Paulo e Silas fizessem a obra de Deus. Até que Paulo não aguentou, repreendeu o espírito imundo, adivinhador que estava nela, e o espírito foi embora. Ela foi liberta. E os patrões não gostaram disso, não. E disse: pronto, perdemos nosso ganha-pão. Acabou o nosso dinheirinho. O que a gente faz agora? Mas o fato é que quando Deus age, não há nenhuma forma de opressão que resista. O Senhor liberta de tudo aquilo que nos oprime, sejam entidades sobrenaturais, sejam entidades humanas, políticas. A libertação que o Senhor opera é completa. Quando o Espírito de Deus atua, não há poder que resista, não há maldade que prevaleça. O Senhor nos liberta. Por isso que Lucas registra que a obra de Deus, quando é feita, aquilo que nos domina, aquilo que nos oprime, precisa nos deixar. Lucas diz que no mesmo instante em que Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação, o espírito deixou aquela jovem. Precisamos acreditar nisso. De que aquilo que está travando a obra de Deus, aquilo que está causando aflição, todo esse espírito de ódio,
esse espírito de divisão que existe na obra de Deus, que atrapalha o crescimento, a gente precisa repreender em nome de Jesus. E tal como aconteceu com aquela jovem, a gente vê esse espírito ir embora, a fim de que a obra de Deus continue. Mas há um terceiro sinal de Deus, que é a renovação da esperança. Daqueles que estão angustiados, daqueles que vivem a opressão de uma forma bastante cruel na sua vida e que estão suportando aquilo silenciosamente. Quanta gente sofrendo em silêncio com as suas dores, com as suas angústias. Quanta gente está sofrendo. E foi o caso do carcereiro de Filipos. Bom, o fato é que quando os donos daquela jovem escrava viram que perderam o seu ganho, fizeram com que Paulo e Silas fossem presos. Eles foram presos, foram acorrentados e com correntes muito grossas e muito firmes para que eles não fugissem. Eles foram tidos como ameaças para a vida daquela sociedade. E Paulo e Silas, com toda a mansidão, sabendo que Deus estava no controle, que aquilo não era suficiente para poder impedir a obra de Deus, então eles começam a louvar ao Senhor e a orar dentro da prisão, para que os outros presos e os soldados também ouvissem e fossem abençoados pela mensagem do Evangelho. E eles cantaram, deu meia-noite, eles continuaram cantando e louvando, orando ao Senhor. Naquele momento acontece um grande terremoto. E o terremoto faz com que as paredes balancem e as portas se abram. Tem gente que fala assim, caiu, abriu a prisão. Não, foi somente isso. A prisão continuou em pé, pelo que está entendendo, né? Mas as colunas se estremeceram e as portas perderam o ajuste e se abriram. E as correntes também se soltaram e ficaram eles livres. Eles poderiam ter ido embora. Olha, o carcereiro estava dormindo, gente. Estava descansando tranquilo. Eles estão bem aferroados ali, o ferrolho é forte, eles não vão fugir mesmo, vou tirar o meu cochilo. E quando ele acorda, dá de cara com as portas todas abertas. E ele então diz, acabou para mim. Como é que eu vou explicar que eu estava dormindo na hora da vigia da noite? Como que eu vou explicar que eu deixei as pessoas escaparem assim, sem reagir? E ele então desembainha a espada e vai tentar se matar. Acredito que a angústia daquele homem era muito grande. Aquele homem já vinha sofrendo de muitas outras coisas. E aquele episódio foi simplesmente a gota d'água para que ele pudesse tomar uma decisão drástica sobre a sua vida. Aquele homem já vinha sofrendo há muito tempo. Quando Paulo grita para ele, não faça isso, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. Todos nós estamos aqui. E aí então o carcereiro entende que há algo diferente acontecendo ali. Que algo que ele não conhecia, que poderia mudar a história da sua vida. E ele pergunta, o que eu faço? O que eu faço para ter essa alegria que vocês têm? Para ter esse entusiasmo que vocês têm? Para enfrentar luta como vocês enfrentam? E aí então vem a palavra, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Olha, meus irmãos, essa é uma das histórias mais lindas da igreja primitiva. Lucas diz que o carcereiro foi batizado, ele e toda a sua casa, toda a sua família. Diz que o carcereiro pegou os dois prisioneiros, Paulo e Silas, e cuidou da ferida deles. Fez uma janta para eles, uma refeição para eles.
e cuidou deles com amor e carinho. Ouviu a mensagem do Evangelho, estudou a palavra de Deus com eles e passou aquele tempo com eles, até que o assunto chegou na justiça. E os acusadores de Paulo e Silas procuraram saber quem eles eram. Eles, olha, vai embora. O lugar de vocês não é aqui não. Está tudo certo. Faz de conta que não aconteceu nada. Aí eles, não. Eu sou cidadão romano, meu querido. Como é que você faz um negócio desse com um cidadão romano? Você não pergunta nem quem é. Manda logo prender, açoitar. Vocês estão errados. E aí vieram pedir desculpas. Eu acho bonito isso porque Paulo e Silas perdoam. Não levam o assunto adiante. Não levam nenhum desafio, nenhuma maldade nisso. Eles não se importam. Perdoam e tomam a disposição de seguirem em frente. Para a gente concluir essa palavra, gente, eu queria que a gente entendesse que quando a obra de Deus acontece, não há nada que impeça. Porque Deus é aquele que vai nos dar sempre força e coragem diante das adversidades. Esses sinais estarão na nossa frente. Quando nós tomarmos a disposição de fazermos a obra de Deus dentro daquilo que Deus gostaria que fosse feito. A obra de Deus, feita do modo de Deus, tem os resultados divinos garantidos para que abençoe a vida de outras pessoas. Eu acredito que a frase que vai ajudar a gente a entender o que Deus quer fazer com a nossa igreja, com a nossa vida, é aquela que já, desde o começo, Paulo e Silas vinham sendo motivados. Por onde eles foram passando, eles viam a graça de Deus acontecer. A Bíblia diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Que bacana. É sinal da graça de Deus sobre nós. Desse mover de Deus, não nas quantidades, não nos números exponenciais que enchem as estatísticas, mas na significância, na vida significativa de pessoas que são transformadas pela graça de Deus. Eu quando olho a Cristina aqui com a gente, e ela diz pra gente como era, assim, como se tornou a vida dela depois que ela conheceu a palavra de Deus com a gente, né? Quando começou a caminhar conosco. Quando eu escuto histórias desse sentido, eu digo, valeu a pena. Por uma alma sequer, que a gente tenha feito o nosso trabalho. Valeu a pena a gente chegar aonde a gente chegou. Valeu a pena a gente passar pelo que passou. E era o que o apóstolo Paulo estava fazendo junto com Silas. Era Deus colocando no coração dos filhos dele. Está vendo? É por causa de alguém como Lídia que eu precisava que vocês viessem aqui. Era por alguém como aquela jovem que ninguém sabe quem é, que era explorada pelos seus patrões, que era enganada por um espírito enganador, adivinhador, enganador, embusteiro. É por gente assim, é por gente como esse carcereiro, que não tinha mais esperança nenhuma de nada, desiludido com a vida. É por gente assim que eu quero usar a vida de vocês. É por gente dessa maneira, que está vivendo essa angústia no mundo, que eu quero usar a vida de vocês. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a Deus que Deus nos use nesse instante, como igreja, para a gente poder ser encorajado a fazer com que a obra de Deus aconteça, a fim de que vidas sejam transformadas, ou como a gente provocou no começo, que Deus nos encoraje para que a gente possa encorajar outros. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado amoroso por cada um de nós. E, ó Deus, encoraja a gente, Senhor. Mostra os teus sinais da tua presença entre nós. Faz a tua obra, Senhor, na vida das pessoas que precisam ser alcançadas e nos use como teus instrumentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e eu quero agradecer a presença dos nossos queridos que nos acompanham pelo YouTube, aqueles que assistiram durante o momento da apresentação, mas também aqueles que vão assistir em outros momentos. Que Deus use a vida de vocês também. Aqui nós vamos continuar com a ceia do Senhor. A gente vai ter o nosso momento de celebração aqui.